sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre óleo essencial de limão siciliano, que é o Citrus Lemon. É um óleo muito versátil, a gente vai descobrir várias formas de utilizá-lo, de aplicar no nosso dia a dia, conosco e com toda a nossa família. E eu queria deixar um lembrete, né, que a gente até falou na outra aula, que um óleo essencial, ele não auxilia só em um aspecto ou desequilíbrio do nosso organismo. Ele não tem só uma utilização. Assim como a gente não pode cuidar de um desequilíbrio apenas com um óleo essencial. Como o óleo essencial ele possui várias moléculas aromáticas ali combinadas, quando a gente vai escolher, selecionar um óleo essencial para cuidar de um aspecto, a gente junta todas as características envolvidas naqueles componentes para falar e selecionar, indicar para alguém e até para o nosso próprio uso. Às vezes a gente vai ficando cada vez mais apaixonado com os óleos essenciais, vai tendo tantas opções que a gente tem múltiplas opções para cuidar, né, do que a gente precisa ali do dia a dia, das intercorrências, sejam da nossa vida ou seja daquelas pessoas que estão ali próximas, das pessoas que a gente ama e quer cuidar bem. Então, eu vou começar falando sobre as características gerais e dos aspectos físicos do Lemon, e as meninas vão dar continuidade, e no final a gente responde as dúvidas, conversa, para fazer um atendimento mais personalizado de cada caso, que vocês tenham relatos, né, de uso ou de dúvidas específicas. O Lemon é um óleo essencial produzido na Itália. Ele é feito através da extração a frio, a destilação acontece da casca do limão siciliano, sendo seus principais componentes químicos o limoneno, o beta-pineno e o gama-terpineno. Ele possui um aroma limpo, refrescante, cítrico, leve. Ele limpa, purifica o ar, promove um aroma que traz um humor positivo e pode ser a limpeza do ar, das superfícies e do nosso organismo. Como ele sendo um cítrico, a gente sempre precisa evitar a exposição ao sol e aos raios solares, os raios ultravioletas, por até 12 horas após a aplicação do produto na pele, para não correr o risco de ter manchas na pele. Então, o uso tópico, principalmente, é o que a gente tem que mais observar. Usar à noite, se for usar na pele, for ser exposta ao sol. Se for em outras partes, não tem problema, pode usar durante o dia. Mas se for expor essa parte ao sol no dia seguinte, usa à noite, de manhã lava bem e vê se tem um intervalo de tempo de 12 horas. O Lemon, ele vai auxiliar no equilíbrio emocional, na mente e na parte física. Então, a gente vai começar falando dos aspectos físicos. É importante a gente também deixar destacado que para cada aula que a gente faz essa transmissão, a gente produz um e-book muito completo, que a gente indica que vocês cadastrem nos nossos Instagrams, que a gente vai deixar uma chamada no final com as arrobas de cada uma. E nesse e-book vocês têm acesso a, inclusive, tudo que a gente está falando aqui e receitas personalizadas para aspectos específicos que a gente deseja um apoio e suporte. Então, pensando nos constituintes químicos que apresentam ali no óleo essencial de limão siciliano, ele tem propriedades antissépticas, adstringentes, apoio bactericida, antiviral, anti-infeccioso, apoio imunoestimulante, cicatrizante, hipoglicêmico e tônico de uma forma geral. Eu vou falar um pouco mais detalhado de algumas dessas propriedades.
Para um apoio desintoxicante, ele também vai auxiliar na desengorduração, né? Um aspecto desengordurante, nem sei se existe essa palavra, e é um antioxidante. Ele vai ser um diurético para o organismo. Auxilia no sistema digestivo, inclusive na função hepatoprotetora. Vai ser um alívio para azia, refluxo, enjoos, produções de gases, dores de cabeça originadas da função digestiva por questões alimentares. E por essa função hepatoprotetora do lemon, a gente indica que quando for utilizar um óleo essencial mais forte, um óleo essencial dermocáustico ou um óleo essencial quente, utilizar o lemon na cápsula. Porque esses óleos eles já devem ser utilizados na cápsula. Por exemplo, o tomilho, o orégano, o DDR Prime em alguns momentos, dependendo da diluição. Então, você colocar o lemon vai auxiliar com que tenha uma proteção aí das mucosas. O lemon também auxilia na redução de gordura do sangue, fazendo uma limpeza, controlando os níveis de açúcar, fazendo auxílio para a quebra de gordura das células adiposas. Então, ele vai ser bom para celulite, ele vai apoiar o emagrecimento saudável. Claro que sempre com bons hábitos alimentares, bons hábitos de prática de exercício físico, né? O sedentarismo a gente sabe que vai contribuir negativamente nesse aspecto. O lemon também apoia a circulação saudável, facilitando o fluxo sanguíneo, ajudando a diminuir inchaços, a retenção de líquido, eliminação de toxinas. Ele limpa o organismo, equilibra o pH, promove também limpeza linfática e diminuição da gordura, apoiando as pessoas que têm alterações circulatórias e varizes. Ele vai ser um auxílio nesses momentos. O lemon também auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, principalmente pelo componente que é o limoneno. Ele tem um fator muito importante nesse aspecto. Com isso, ele vai apoiar os cuidados com a gripe, com os resfriados, com a eliminação do catarro. Ele vai auxiliar a quebra de muco pela sua propriedade mucolítica. Também é um suporte nos processos alérgicos e alterações respiratórias, pela sua ação antisséptica. Então, ele auxilia a tosse, a garganta inflamada, ajuda na descongestão do nariz. É engraçado a gente pensar que o lemon, tendo o fator fotossensibilizante das suas moléculas, ele auxilia a pele oleosa. Então, para os cuidados da pele, a gente pode utilizar sim, mas tem que ter cuidado com a questão do sol, para não piorar algo que a gente já quer melhorar. Então, ele vai ser um apoio para reduzir manchas, reduzir a oleosidade excessiva. Então, sempre usar à noite, lava bem a pele e espera o tempo adequado para se expor ao sol. Mesmo que seja caminhar ali na rua pouco tempo, né? Indo ali de casa para o trabalho, alguma coisa mais simples. Usar sempre o protetor solar quando estiver fazendo uso, principalmente. Ele também ajuda na ação esfoliante e na remoção das células mortas. Então, ele vai estimular a regeneração celular, tonificando essa pele e, assim, também a ação no couro cabeludo. Então, a gente também pode usar no couro cabeludo para auxiliar na questão de caspa, na questão de seborreia. Vai ser um aliado nesses aspectos. O lemon também auxilia a diminuir os níveis de estresse, equilibrando os níveis de cortisol no organismo. A gente sabe que o cortisol elevado, quando a gente está em momentos de estresse, ele pode propiciar o aumento dos níveis de colesterol. Então,
é toda uma função, né? É todo um organismo vivo que está passando por um momento que desencadeia um agravamento ou um desequilíbrio de alguma função e que pode levar a uma consequência mais grave. Então, a gente pensando lá nas causas, usando os óleos essenciais nesse apoio, a gente vai ter vários benefícios. O lemon, ele é seguro para ser usado com as crianças, com os idosos, com as gestantes e com as lactantes, que muitas vezes têm dúvida dos óleos que elas podem utilizar, desde que eles sejam utilizados com doses fisiológicas recomendadas. Eu vou passar para a Jaque, que vai tratar de falar dos aspectos emocionais e depois, no final, a gente faz uma conclusão. No mudo não dá. Boa noite, gente. Então, vamos lá. Falando dos aspectos emocionais do lemon, a gente tem que ter em mente que o lemon é o óleo essencial do foco. Tá? Se eu pudesse definir ele em 3 palavrinhas, seriam energizar, edificar e desintoxicar. O aroma dele, como a Lilian já falou, é fresco, então ele melhora a capacidade de concentração. Ele é um agente de limpeza poderoso que purifica o ar e o aroma cítrico, ele limpa e estimula a mente, deixando-a mais apta para concentrar-se, para organizar-se, tomar decisões e com a memória mais forte. Ele traz ânimo. O lemon traz ânimo quando ele é usado. Ele tonifica a pessoa que está com cansaço mental e um cansaço físico. Quando ele é difundido no ar, ele é muito energizante e edificante. Aquelas 3 palavrinhas que eu falei lá, energizar e edificar, são 2 delas. Também já foi demonstrado que ele ajuda a melhorar o humor e a criar um clima positivo, né? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu sinto um cheiro de cítrico, me lembra muito infância. Então, é a sensação de estar de volta no sítio quando eu era pequena, que essa era a minha realidade de infância, né? Ainda no aspecto emocional, ele ajuda na capacidade mental, no foco, na hora de realizar uma atividade. E ele também encoraja a acreditar no seu potencial. Também ajuda a desenvolver a capacidade de fazer escolhas. Ele é muito pontual nessa questão. Ele te dá ânimo, ele dá gás. Ele é ótimo para a criança. O lemon é muito bom para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, porque ele ajuda a trazer a criança para o presente, estar presente mentalmente e concentrar-se na atividade, na sua atividade, naquela atividade que tem que ser feita, uma atividade de cada vez, e não querer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O lemon também auxilia na fadiga mental, que é causada pelo excesso de estudo, pelo excesso de leitura. Ele dissipa a confusão e ele proporciona clareza. Restaura a energia, flexibiliza a mente, ele tem a flexibilidade mental, ele proporciona a flexibilidade mental e a disposição para concluir os projetos. Sabe quando você está precisando daquele gás no final do dia, que a sua bateria já está lá embaixo? Então, o lemon vai ajudar na conclusão do seu dia, na conclusão do seu projeto. O lemon acalma os medos e as inseguranças também. Ele ajuda com aquele auto-julgamento depreciativo que a gente insiste em ter, aquela sensação de incapacidade, aquela sensação de que você não vai conseguir, que você não é capaz. Então, ele ajuda a resgatar a autoconfiança. Ainda, ele libera o indivíduo de sentimentos de desespero, de desesperança. Lá, voltando, ele ajuda na autoconfiança. Ele restaura o sentimento de alegria, de felicidade. Ele traz a pessoa para o presente. Ele envolve a alma em energia, em confiança, em atenção e agilidade.
Ele é indicado para as pessoas que estão se sentindo tristes, que estão se sentindo amedrontadas. E é um óleo que melhora o humor. Quando a gente vai abordar os cítricos, todos os cítricos têm um aspecto relacionado à melhora de humor. O lemon é muito pontual quanto a isso. Ele traz a leveza, ele traz a vivacidade à pessoa que está usando. Ele permite que ela consiga enxergar as oportunidades da vida, sendo excelente para momentos de tomada de decisão. Além de ativar a mente, ele é estimulante de ânimo. Então, voltando, ele ajuda a combater a sonolência, a apatia, o desânimo, aquele final de tarde onde o trabalho já não está mais rendendo, onde o estudo já não está mais rendendo. Ele é ótimo nesse aspecto. E pensando nas emoções, o Lemon trabalha as emoções negativas como a confusão, a falta de alegria, de energia, o cansaço mental, a culpa. Ele também ajuda na dificuldade de manter o foco e problemas de aprendizagem. E o Lemon melhora as propriedades positivas. Então, ele vai melhorar a clareza mental, ele vai melhorar o foco, ele vai melhorar a energia, a atenção, a racionalidade e a alegria. Além disso, ele vai atuar em sentimentos pesados, como os ciúmes e a impulsividade. Então, Nath, agora é com você. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre as formas de uso do Lemon. Esse óleo é um óleo extremamente versátil, ele tem, assim, diversas formas de uso. Então, não se preocupem, porque vão ser, né, várias dicas práticas, mas como a Lilian tinha falado no início, nós vamos disponibilizar um e-book que vai conter todas essas dicas e tudo que nós estamos falando aqui hoje. Então, para começar, eu queria falar da forma aromática do uso do Lemon. E como a Jaque falou, né, dos aspectos emocionais, o Lemon, ele ajuda a trabalhar o nosso humor, a diminuir os níveis de estresse. Então, a gente pode utilizá-lo no difusor quando a gente quiser trabalhar mais esse aspecto emocional. É só adicionar ali umas gotinhas do Lemon e deixar no difusor. Ele também é muito bom quando a gente está esperando uma visita, esperando, né, alguém na nossa casa, para criar um clima convidativo. Então, você pode colocar ali também umas gotinhas no difusor e já ir aguardando, né, as suas visitas, criando esse clima mais convidativo. Uma outra forma de uso dele é antes de praticar alguma atividade física. Você pode colocar uma gotinha na palma das mãos e inalar profundamente, levar até o nariz as mãos e inalar profundamente, ali por uns 3 minutinhos, antes da sua atividade física. Uma outra forma de utilizar o Lemon é através do colar difusor. O colar difusor, ele é encontrado em diversas lojas, né, que vendem, né, materiais para aromaterapia. E ele é muito prático, porque às vezes a gente quer utilizar o óleo, mas não está em casa, ou tem alguma atividade que é fora de casa. Então, o colar difusor, ele nos ajuda nesses momentos. Às vezes você tem uma atividade, né, que você vai precisar se deslocar, então é só colocar ali umas gotinhas do Lemon no colar difusor e você pode ficar tranquila fazendo a sua aromaterapia. Uma outra forma, né, para quem não tem o colar difusor, é colocar num chumaço de algodão umas gotinhas de Lemon e prender na gola da blusa, ou, né, perto, assim, de algum lugar da sua roupa que dê para prender, para que você possa ali também fazer a aromaterapia. Você pode utilizar também para tomar um banho aromático. Como a Jaque falou, o Lemon ele ajuda, né, quando a gente está no final do dia, já com a bateria lá embaixo. Então, o banho aromático com Lemon, ele é muito bom. É só colocar 4 gotinhas no cantinho do box e aproveitar esse banho aromático, que realmente assim, é muito bom.
E uma outra forma é utilizá-lo para nos ajudar quando a gente está se sentindo mais distraído, quando a gente não está conseguindo concentrar ali nas nossas atividades. Nesses momentos, o lemon ele é conhecido muito como óleo do foco. Então, a gente pode utilizá-lo inalando também profundamente, passando uma gotinha e inalando ali antes de cada atividade. Dedica ali uns 3, 5 minutinhos para fazer a sua inalação, respirando profundamente e tirando aquele tempo para poder realmente fazer a aromaterapia. Você pode também só abrir a embalagem e fazer a aromaterapia ali, né, respirando profundamente a partir da embalagem, ou então colocar no difusor. Enquanto você está fazendo as suas atividades, você deixa no difusor. No difusor, você pode colocar ele sozinho, ou então combinar com o rosemary, que é o alecrim, e com o peppermint. É uma combinação muito boa também para essa função, né, que seria para te auxiliar ali durante as suas atividades. E uma outra forma de uso do lemon seria para auxiliar no aspecto respiratório. Essa, para mim, é a função assim, dele que eu mais gosto. Ele realmente tem um apoio muito grande, né, para todas essas questões respiratórias. E quando você quiser, né, ter uma noite mais tranquila, com uma respiração melhor, mais agradável, você pode colocar no difusor o lemon, pode colocar ele sozinho, ou se você tiver algum outro óleo para combinar, como o brief, a combinação do lemon com brief é muito boa, o eucalipto, o gengibre, você pode combinar também com algum desses óleos, tanto para ter uma noite tranquila, ou então durante o dia também, se você, né, quiser esse apoio respiratório. No nosso e-book vai ter uma receitinha de um blend que você pode combinar também, utilizando de forma tópica esse blend para esse auxílio respiratório. E o lemon também é muito bom para um apoio quando a gente está se sentindo enjoada, né? Aqueles momentos de enjoo. Então, nesse momento, pode fazer também inalação, colocando uma gotinha, inalando profundamente, uns 3 minutinhos, para auxiliar nesses momentos. Uma outra forma de utilizar o lemon, já assim, né, é aromático, mas também mais para uma parte prática, assim, da nossa vida, para tirar aquele cheiro desagradável que às vezes fica no micro-ondas, depois que a gente, né, às vezes faz alguma coisa que tem um cheiro mais forte, aí fica um cheiro mais desagradável, ou um cheiro forte no micro-ondas. Você pode colocar 2 gotinhas de lemon em meio copo de água e ligar o micro-ondas por 1 minuto. Porque o lemon ele ajuda a tirar esse odor, né, desagradável ou um odor mais forte que esteja no local. Isso pode ser utilizado também nas lixeiras. Coloca uma gotinha de lemon ou 2 gotinhas de lemon num chumaço de algodão e deixa no fundo da lixeira, tanto do banheiro como da cozinha, para tirar, às vezes, um odor mais desagradável, um odor mais forte que esteja ali na lixeira. A outra forma, né, de utilizar o lemon é através da ingestão. A gente lembra sempre que a ingestão ela é feita em casos muito pontuais. É só quando a gente realmente precisa, né, e é orientado, né, através do nosso consultor ou de um aromaterapeuta, para fazer a ingestão do óleo essencial. E quando a gente fala de ingestão aqui, a gente está falando do óleo essencial da doTERRA, porque a gente tem que sempre tomar esse cuidado quando a gente vai ingerir um óleo, de ter um óleo que ele tenha certificação para ingestão, porque nem todos os óleos eles são certificados para ingestão. Então, sempre quando for fazer a ingestão, ter um aconselhamento para essa ingestão e também certificar que é um óleo que pode ser ingerido. E aí, quando que a gente vai ingerir o lemon? O lemon, ele pode ser utilizado uma gotinha para cada 100 ml de água. Ele ajuda a água a ficar mais refrescante, ajuda, né, no apoio a uma limpeza do corpo, a gente se sentir melhor.
Então, você pode utilizar dessa forma. Pode utilizar também pingando algumas gotinhas no seu azeite extra virgem. Como o óleo é muito concentrado, comece sempre pingando menos, porque você pode, às vezes, pingar muito e não gostar depois. Então, vai pingando menos até você achar a quantidade que seja do seu gosto, para ficar um azeite mais aromatizado, para temperar saladas, ou algum outro prato. E também, né, nesse aspecto culinário, você pode utilizar o lemon para, né, dar um toque especial a algum prato que você está fazendo, mas quando você for utilizar ele em algum aspecto culinário, sempre tomar cuidado para não colocar uma gota, mas usa aquela técnica do palito de dente. Pega um palitinho de dente, coloca no vidrinho, e a partir desse palitinho de dente que você vai colocar na sua receita. Porque senão você pode correr o risco de colocar uma gota, e como eles são muito concentrados, pode acabar, né, prejudicando o sabor ali da sua receita. E os óleos essenciais, e principalmente, né, que o lemon que a gente está falando, eles podem ser utilizados mesmo em receitas que vão ao forno, que são quentes. A gente vai perder as propriedades dele, mas a gente vai ter um sabor muito diferenciado nas nossas receitas. Ali um sabor bem natural e um sabor muito gostoso nas nossas receitas. Então, as receitas quentes, a gente sabe que a gente vai perder as propriedades do óleo, mas a gente vai ganhar no sabor. Então, eles podem ser utilizados também quando são forem receitas mais quentes, mas sabendo disso que a gente vai perder as propriedades dele. Ele também é indicado quando a gente está com algum desconforto gástrico, para apoiar nesse sentido, utilizando 2 gotinhas para cada 200 ml de água. A gente pega 200 ml, coloca 2 gotinhas e toma para dar um apoio quando a gente está se sentindo assim. E a outra forma de uso do lemon é a forma tópica. O lemon, como a Lilian falou, e a gente tem que lembrar sempre disso, ele é fotossensível. Então, quando a gente utiliza ele de forma tópica, a gente tem que ter muito cuidado para não sair ao sol. Porque às vezes a gente usa e pensa que não vai sair, acaba saindo. Então, assim, sempre ter cuidado, né, para não sair e não se expor. Às vezes a gente vai passar ou nas mãos, ou às vezes até no rosto. Então, tomar sempre esse cuidado de, depois que utilizar ele, lavar bem a parte que foi, né, utilizado o óleo, e esperar um intervalo de 12 horas para se expor ao sol. Eu falo muito também, quando a gente vai fazer a inalação, depois lavar as mãos, porque às vezes a gente esquece, e não só questão de ao sol, mas tá com a mão ali ainda suja, passa no rosto, né, a gente esquece, né, que o óleo tá ali na mão ainda, e acaba, né, sem querer, a gente pega no rosto, pega no braço, e acaba deixando um pouquinho do óleo ali. Então, depois que fizer a inalação, lembrar de lavar as mãos, por causa desse aspecto dele fotossensível. E aí, como que é a melhor forma da gente utilizar, então? Utilizar ele diluído no óleo vegetal, na sola dos pés, porque a gente vai ter os benefícios do óleo e a gente pode utilizar, né, até durante o dia, porque vai estar protegido ali do sol. Pode ser utilizado também fazendo um escalda-pés. O escalda-pés, a gente pega umas 3 ou 6 gotinhas de óleo, coloca em uma água, né, dilui ele no óleo vegetal ou então num sabonete líquido, coloca numa água mais morninha, não tão quente, mais morna, e pode, assim, quem quiser pode colocar um pouquinho de sal e deixa os pés ali para ter um relaxamento nesse momento de escalda-pés. Para diminuir a oleosidade da pele, o lemon ajuda muito. Então, o que a gente pode fazer? Pegar uma colherzinha de sopa de óleo vegetal e colocar uma gotinha de lemon e diluir ali. E para a pele que é muito oleosa, a gente aconselha até usar o óleo de jojoba, que é muito bom para as peles oleosas. Então, a gente passa na pele para apoiar nesse processo de oleosidade e tudo, mas sempre lembrando desse aspecto fotossensível,
porque a área do rosto, né, principalmente, que é uma área que está sempre muito exposta ao sol. Então, sempre lembrando de lavar bem depois e dar esse intervalo de 12 horas antes de se expor ao sol. Ainda que seja uma exposição pequena, como a Lilian falou, às vezes, né, de casa até o trabalho, às vezes é uma exposição pequena, não necessariamente uma exposição maior. Ele pode ser utilizado também para fazer uma umectação capilar. É só pegar uma gotinha ou até 3 gotinhas de óleo de lemon e diluir numa colher de sopa de óleo vegetal e aplicar no cabelo e deixar agir por mais ou menos uns 15 minutos. Pode ser utilizado também no shampoo. Lembrando que o shampoo da Doterra, ele contém o óleo de lemon. Então, é um shampoo muito bom. Quem não conhece, o shampoo da Doterra, ele é um shampoo excelente que contém o óleo de lemon já na composição do shampoo. O óleo de melaleuca, ele é indicado na combinação com lemon para ajudar a dar esse apoio, né, no controle da limpeza do couro cabeludo, no controle da oleosidade. Então, quem quiser pode combinar melaleuca com lemon. E a gente pode utilizar o lemon também para fazer uma massagem corporal. É só pegar 3 gotinhas de lemon por colher de sopa de óleo vegetal. E essa forma é uma forma muito boa, né? Principalmente para dar um suporte em casos de celulite, de gordura localizada, por ele ter essa ação, né, desengordurante. Então, ele apoia nesses casos. Sempre lembrando, né, de verificar a tabela de diluição no e-book que a gente vai enviar, ele tem essa tabela, porque a tabela ela vai te falar, né, para qual idade, quanto que você deve utilizar de quantidade de óleo. Então, o óleo deve sempre observar a quantidade específica para cada idade, porque ele é seguro para uso em todas as idades, mas desde que esteja, né, de acordo com a quantidade recomendada. E acho que é isso, assim, algumas das formas de uso, porque ele tem realmente muitas formas de uso. O lemon é um óleo muito versátil. Só uma curiosidade, ele pode ser utilizado também para ajudar na limpeza da casa. A gente pode fazer um spray que tem, né, uma ação mais desengordurante, adicionando, pegar um vidro mais ou menos de 500 ml e adicionar ali 30 gotas de lemon. E ele ajuda para limpar pancadas, limpar mesas, é um auxílio, né, na limpeza da casa também. Então, e pode ser também, né, quem não quiser fazer o spray, pode colocar num paninho para poder, uma gotinha para poder ajudar a limpar na cozinha ou alguma bancada, alguma coisa assim. Então, eram essas algumas das formas de uso. E agora eu vou passar para as meninas. Acho que ficou super completo. E queria adicionar aí duas informações, né, duas formas de uso. Porque assim, a gente começa falando, a gente vai lembrando de outras, vai lembrando de outras. Tem mais de uma semana que a gente está fazendo esse material, esse e-book, e cada vez que a gente escreve, que a gente fala, que a gente treina, a gente lembra demais. E eu lembrei uma coisa que eu uso muito aqui em casa, que é limpar verduras e frutas. Então, colocar na água pode ser combinado, inclusive, com o On Guard. Então, geralmente, são os meus 2 óleos que eu uso para limpeza de alimentos. Se a gente pode ingerir o óleo puro, né, ele vai fazer muito bem, em vez de a gente usar produtos sintéticos. Tem muitas, os supermercados que a gente acha aquela solução com produtos sintéticos para limpar. Não, se a gente pode usar um produto natural que vai fazer bem para a nossa saúde, por que não usar? E eu lembrei também para retirar a etiqueta. Então, eu até peguei aqui as duas embalagens, né, que o Lemon está disponível na Doterra, que é a embalagem de 5 ml, que tem aproximadamente 90 gotas, e a embalagem de 15 ml, que possui aproximadamente 270 gotas.
O Lemon está em alguns dos kits da do Terra. Ele está no kit apresentação, que vem com lavanda e peppermint. Ele está no kit Brasil, que são 12 óleos de 5 ml, uma farmacinha natural para a nossa casa e apoio da nossa família. E o mais queridinho, que é o kit essencial para o lar, que são 12 óleos de 15 ml, mais o difusor. Esse difusor que está aí até no quarto da Nath. Arreda aí um pouquinho, Nath, que dá até para ver ali. E um aspecto que eu uso muito o Lemon é esse, que é tirar a etiqueta. Eu reaproveito todos esses vidros, então eu tiro a etiqueta quando eu vou fazer uma sinergia e vou fazer alguma mistura. E aí eu coloco um pouquinho na cola ali que sobrou, umas 2 gotas de lemon, passo um guardanapo, um algodão, sai tudo, tira a cola todinha. E nessa mesma linha de raciocínio, a gente pode utilizar para tirar aqueles elásticos. Às vezes as mães usam aqueles elásticos mais fininhos do cabelo da criança, e aquilo é uma benção, né? Para grudar no cabelo da criança. E a criança quer brigar com a mãe na hora de tirar, mas não quer tirar a gominha. Então, uma forma aquela gominha é quase que descartável, né? E ela é muito simples ali. Você pode colocar 1, 2 gotinhas de lemon, o lemon vai derreter aquela gominha e a criança vai ter um alívio na hora de soltar o cabelo. Então, são dicas assim que a gente vai aprendendo no uso, pega com outras pessoas que já tiveram uma experiência positiva e vai disseminando, porque, né, dica boa é dica compartilhada. Meninas, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho só que deixar, assim, livre, porque o corpo fala, o nosso corpo responde. Quando você começa a usar um óleo, você automaticamente já começa a perceber as mudanças, mesmo que inconscientemente. Então, às vezes você está usando e você nem percebe que aquilo está sendo modificado em você, porque você está usando o óleo para outro aspecto. Mas quando você precisa dele, você vai lembrar do óleo. Quando você abre o seu armário ou vai na bancada, você vai lembrar do óleo. Então, escute o seu corpo, porque ele fala. O dia que você estiver pensando que óleo usar e você lembrar do lemon, use o lemon, porque o seu corpo está falando e está pedindo por ele. Parece brincadeira, mas não é. A gente precisa ouvir mais os nossos instintos e o nosso corpo, porque ele fala. E a partir do momento que a gente começa a usar uma substância natural, como é o óleo essencial, tão compatível com a célula humana, porque o ser humano e o vegetal são seres vivos, então a compatibilidade das células é muito próxima. Então, observe o seu corpo, começa a dar ouvidos para a sua intuição, porque aí você vai ver que você vai fazer um uso muito mais amplo dos óleos do que você já faz. É muito engraçado isso que você falou e eu concordo super, porque a aromaterapia tem muito de intuição e a natureza é simples, gente. Então, não precisa de complicar. Se o corpo pediu, se o corpo quer, se ele se recordou daquele aroma que faz bem, é porque ele está precisando. Então, vamos fazer uso da aromaterapia para a gente ter cada vez mais saúde, bem-estar, se ajudando e ajudando os outros, né? Porque quando a gente está bem, a gente é capaz de ajudar o outro e o ambiente todo fica propício. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu vou encerrar a gravação para que a gente possa fazer um bate-papo bem personalizado em cada caso de dúvida. Então, boa noite para quem está vendo essa gravação e em breve teremos uma nossa próxima aula. E se você viu o tanto de coisa que a gente falou, sentiu vontade de conversar com a gente, venha na próxima ao vivo que a gente converse de forma bem personalizada, caso a caso.